3 estrelas, milhões de fãs, trajetórias completamente diferentes, mas um mesmo predador. Você acha que foram as próprias escolhas deles que os destruíram? Talvez alguns sim. Mas e se eu te dissesse que muito, mas muito do dano veio de outro lugar? De um vilão incomum, cruel, insensível e insaciável. Hoje eu vou te mostrar como a imprensa lucrou com a queda da Amy Winehouse, do Michael Jackson e da Britney Spears, e porque, na minha opinião, a mídia é a pior vilã da indústria musical. Fica até o final porque há uma conexão entre eles que vai te surpreender. Antes de começar, é preciso deixar uma coisa muito clara. Esse vídeo não é sobre jogar toda a culpa de tudo que aconteceu na vida deles em cima de uma coisa só. Todos eles tiveram decisões bem complexas, uma vida muito complicada, uma pressão forte da indústria, além de relacionamentos muito difíceis. Mas tem um elemento que aparece nos 3 casos e que raramente é responsabilizado: a mídia. Nos próximos minutos vamos analisar como a imprensa usou cada um desses artistas como produto. 3 blocos, 3 histórias e no final um padrão que você não vai conseguir ignorar. Começamos com Amy Winehouse, uma voz que aparece uma vez por geração. Um talento cru, honesto, que não tinha igual. E uma vida pessoal que virou espetáculo, sem que ninguém pedisse a permissão dela. Amy Jade Winehouse nasceu em 1983 em Londres. Filha de uma família judaica de classe média, cresceu obcecada por jazz e por soul. E desde cedo ficou claro que aquela voz era algo fora do comum. Em 2003, aos 20 anos, lançou seu primeiro álbum. Mas foi em 2006, com Back to Black, que o mundo inteiro passou a prestar atenção. O disco vendeu milhões de cópias e ganhou 5 Grammys em uma única noite. Um recorde para uma artista britânica feminina naquela época. E colocou Amy no centro da cultura pop. Só que, junto com a fama, veio outra coisa. Veio a exposição. E é aí que a história começa a ficar mais sombria. Amy enfrentava problemas sérios com dependência química e um sofrimento emocional que aparecia até nas músicas dela. Ela nunca escondeu isso. Parte da força das canções vinham justamente dessa honestidade brutal. Mas o que aconteceu com essa vulnerabilidade? A imprensa transformou aquilo em produto. Os paparazzi seguiam cada passo dela. E eu não tô falando de fotógrafos discretos, não. Eram grupos inteiros com câmeras a poucos centímetros do rosto dela, gritando o nome dela para provocar alguma reação. Imagens da Amy em momentos de crise eram vendidos por fortunas. Os tabloides britânicos, que já eram conhecidos por serem sensacionalistas, tratavam as recaídas como manchetes de entretenimento. Amy aparece cambaleando. Amy é vista em estado deplorável. Esse tipo de coisa. Cada foto gerava dinheiro. Os programas de TV exibiam trechos de shows em que ela claramente não estava bem. E o tom raramente era de preocupação, era entretenimento. Era, vejam o que aconteceu com ela dessa vez. E o público consumia aquilo, porque a mídia apresentava a situação como espetáculo. Não como alguém que precisava de ajuda e cuidados. Não como um ser humano em profundo sofrimento. Pensa comigo, quando você está em crise, do que você precisa? De ficar um pouco sozinho, de ter privacidade, de pensar, de ficar um pouco quieto. E a Amy não teve direito a nada disso. Em alguns momentos ela quis melhorar, mas cada tentativa de tratamento virava notícia. Cada recaída virava capa de tabloide. E a imagem pública construída em torno dela, a da artista autodestrutiva, acabou tornando mais difícil para as pessoas enxergarem a Amy como alguém que estava tentando se recuperar. E quanto mais a versão estigmatizada dela era repetida, mais isso se tornava uma prisão narrativa. Amy Winehouse morreu em julho de 2011, aos 27 anos. No dia seguinte, muitos dos veículos que durante anos exploraram sua deteriorização publicaram homenagens emocionadas lamentando a sua perda. A Amy foi consumida pela exposição mais crua possível. A câmera no rosto, o flash perseguindo cada recaída, o sofrimento transformado em entretenimento em tempo real. Mas existe uma coisa ainda mais perigosa do que destruir alguém diante do público.
é convencer o público de que aquela pessoa merece ser destruída. E ninguém entendeu o poder disso melhor do que a mídia em torno do Michael Jackson. Michael Jackson não era apenas um cantor famoso, ele definiu o que era ser uma estrela do pop. Desde criança, ainda nos tempos do The Jackson 5, Michael já era tratado como um prodígio, mas nos anos 80 ele ultrapassou qualquer escala normal de celebridade. Thriller se tornou o álbum mais vendido da história. Seus videoclipes mudaram a indústria musical e seus passos de danças eram imitados no mundo inteiro. Michael não dominava apenas as paradas musicais, ele dominava a cultura pop global. E junto com esse nível de fama, veio uma vigilância constante. Quanto maior ele se tornava, mais valioso virava como espetáculo. Cada aparição pública era tratada como um evento mundial, e isso fez dele o alvo perfeito. Diferente da Amy, o Michael não era uma pessoa que colapsava diante das câmeras. Ele era uma pessoa reservada, controlada, difícil de acessar de verdade, mas carregava conflitos profundos. Uma infância moldada pela indústria do entretenimento, uma relação dolorosa com a própria aparência e uma solidão que parecia crescer na mesma proporção da fama. E a mídia não precisava flagrar ele em crises para transformá-lo num personagem. Com Michael, o processo era diferente. A narrativa era construída pouco a pouco, manchete por manchete, piada por piada, boato por boato, até que o personagem público começasse a substituir a pessoa real. Quando surgiram as acusações de abuso em 1993 e depois novamente em 2003, grande parte da mídia não agiu como se estivesse cobrindo uma investigação, agiu como se já soubesse o veredito. Manchetes sensacionalistas, programas de TV explorando cada detalhe em tempo real. As capas de revistas tratavam Michael como culpado antes mesmo do tribunal. A verdade é que essa narrativa não começou com as acusações, ela já vinha sendo construída há anos, principalmente através de um apelido que foi criado e popularizado pelos tabloides britânicos, o Echo Jekyll. Parece só uma piada cruel, mas pensa no significado. O Echo quer dizer maluco, louco, e Jekyll transformava o sobrenome do Jackson quase num personagem de desenho. Sem perceber, o público foi condicionado a enxergar o Michael não como uma pessoa real, mas como uma caricatura. E a imprensa alimentava isso constantemente. As mudanças na aparência, Neverland, o chimpanzé Bubbles, rumores absurdos, histórias cada vez mais bizarras que foram vendidas como entretenimento. Aos poucos, a figura do maior artista do pop do planeta foi sendo substituída por outra imagem, a de alguém estranho, perturbador, quase impossível de defender. E quando a mídia transforma uma pessoa em personagem, tudo muda, porque um personagem não recebe empatia, um personagem vira espetáculo. E enquanto a imagem pública de Michael Jackson era desmontada manchete por manchete e a mídia lucrava com cada etapa do processo, cada nova acusação, cada novo boato e cada detalhe do caso eram transformados em conteúdo e eram consumidos em escala global como entretenimento. Em 2005, Michael foi julgado e absolvido de todas as acusações, todos os 14 pontos. Mas para muita gente, a narrativa já estava consolidada. A cobertura da absolvição jamais teve o mesmo impacto cultural do que as acusações, porque inocência não vende tanto quanto espetáculo. Michael Jackson morreu em junho de 2009 e a cobertura foi massiva, invasiva e em muitos momentos profundamente sensacionalista. Tivemos especiais de TV, documentários, revistas comemorativas e até livros que foram lançados às pressas. E é aí que a história do Michael se aproxima da história da Amy Winehouse. Em ambos os casos, a lógica parecia a mesma. Em algum momento, eles deixam de ser pessoas e passam a existir como conteúdo. E conteúdo não tem sentimento, conteúdo não sofre. Conteúdo só precisa gerar atenção. A mídia destruiu a reputação do Michael com narrativas e destruiu a vida da Amy com a exposição constante. Agora, imagina combinar as duas coisas: a perseguição constante e a destruição
pública de imagem. Esse é o caso da Britney Spears. No começo dos anos 2000 havia uma imagem impossível de escapar. Era Britney Spears dançando de uniforme escolar ao som de Baby One More Time. Britney não era só uma cantora em ascensão, ela virou o rosto de uma geração inteira da cultura pop. Tudo nela era transformado em tendência, o seu jeito de vestir, o seu cabelo, os relacionamentos, as performances e até a vida pessoal. Mas a Britney entrou na indústria do entretenimento antes mesmo de entender como ela funcionava. Aos 11 anos já estava no The Mickey Mouse Club. Aos 16 lançou Baby One More Time e praticamente da noite pro dia se tornou uma das pessoas mais famosas do planeta. E junto com o sucesso veio algo que ela nunca pediu, a obrigação de ser um produto perfeito. E a mídia estava lá para cobrar essa perfeição e estava pronta para punir ela a cada desvio. Desde o começo, Britney foi colocada numa posição impossível. A imprensa e o público queriam que ela fosse inocente, mas sexy, jovem, mas madura, acessível, mas inalcançável. As revistas faziam capas sexualizando uma adolescente, enquanto ao mesmo tempo questionavam ela sobre sua vida íntima, em entrevistas que ela claramente não estava preparada para responder. Subject we didn't discuss. What was that? Everyone is talking about it. Why? Well, your breasts. You Isso não é jornalismo, isso é assédio disfarçado de entretenimento. E ela sorria porque é isso que se esperava dela. Nos anos 2000, a vida da Britney Spears praticamente virou um reality show global. E um dos momentos que mais alimentou isso foi justamente o término com Justin Timberlake. Os dois eram tratados como o casal perfeito da cultura pop americana. Jovens, bonitos, famosos, constantemente fotografados juntos. O relacionamento deles era vendido pela mídia quase como um conto de fadas adolescente. Então, quando terminaram em 2002, o assunto virou um evento midiático. A narrativa pública rapidamente passou a favorecer o Justin. Em entrevistas, performances e principalmente no clipe de Cry Me a River, lançado pouco depois do término, a imagem da Britney foi associada à ideia de traição e manipulação, mesmo sem confirmação pública clara sobre o que realmente havia acontecido entre aqueles dois. A mídia abraçou essa versão imediatamente. Britney passou a ser tratada como uma ex-problemática. Enquanto isso, Justin era apresentado como um cara traído, transformando a dor em arte. E aquilo teve um impacto muito grande na imagem pública dela. E, alguns anos depois, a história pioraria muito ainda. Em 2007, a Britney estava no centro de uma crise pessoal intensa. Ela enfrentava pressão extrema da fama, o colapso constante da privacidade, batalhas judiciais envolvendo inclusive a guarda dos filhos e uma perseguição midiática praticamente ininterrupta. E ao invés de recuar, a indústria do entretenimento acelerou. Paparazzis perseguiam ela diariamente. Carros cercavam o carro dela. Fotógrafos gritavam para provocar alguma reação. Havia dezenas deles esperando do lado de fora de casas, clínicas, restaurantes, postos de gasolina, aonde ela fosse. O momento em que a Britney raspou a cabeça virou um símbolo dessa fase. Mas o que muita gente esquece é que aquilo parecia menos o comportamento de uma celebridade louca, e sim um comportamento público de alguém completamente cercada, desesperada. Look out, guys. Restrooms over here, Britney. Os programas americanos faziam piadas quase diariamente. Os comediantes imitavam seus momentos de crise diante de plateias inteiras rindo. E o mais perturbador é que na época tudo isso era tratado como um entretenimento normal. Pouca gente parava e se perguntava: essa mulher tá bem? E em 2008, Britney foi colocada sob uma tutela legal, que é um regime que entregava ao pai dela, Jamie Spears, e a outros responsáveis legais também, o controle sobre grande parte da sua vida pessoal, financeira e profissional. E tem uma coisa muito importante aqui: a imagem pública que foi construída sobre a Britney durante os anos tornou tudo isso muito mais fácil de se aceitar.
Durante anos, a mídia repetiu a mesma narrativa. Britney era louca, instável, fora de controle, uma piada ambulante na cultura pop. O público já tinha sido condicionado a enxergar ela dessa forma, não como uma mulher em sofrimento extremo, mas como alguém incapaz de conduzir a própria vida. E quando uma sociedade inteira passa anos ouvindo que uma mulher é louca, fica muito mais fácil justificar tirar dela a própria autonomia. Porque a tutela foi apresentada como proteção, como algo necessário, como se controlar a Britney fosse uma forma de salvá-la. Mas existe uma contradição perturbadora nisso. Ao mesmo tempo que ela era considerada incapaz de administrar a própria vida, ela continuava sendo considerada capaz o suficiente para trabalhar sem parar. Britney gravou álbuns, fez turnês mundiais, estrelou uma residência multimilionária em Las Vegas e gerou enormes quantias de dinheiro para a indústria do entretenimento. Então a pergunta começou a surgir: como alguém pode ser incapaz de escolher coisas básicas na sua própria vida, mas completamente capaz de trabalhar sem parar para manter um império milionário? E por muito tempo, pouca gente parecia questionar publicamente. Foi o movimento Free Britney, impulsionado inicialmente por fãs na internet, que começou a desafiar a narrativa dominante. Aos poucos, aquilo que antes era tratado como uma teoria conspiratória começou a ganhar atenção pública real. Em 2021, a tutela foi oficialmente encerrada. Britney havia passado 13 anos sobre esse regime. 13 anos. Britney sofreu com uma exposição implacável como Amy Winehouse e sofreu uma destruição pública de imagem que lembra o que aconteceu com Michael Jackson. Mas o mais perturbador é perceber que os 3 casos parecem conectados pelo mesmo padrão. A mídia estava presente em todas as etapas do sofrimento, não como uma mera observadora, mas como parte ativa da máquina. Ela estava dentro, produzindo o dano, vendendo o dano, e quando o dano chegava ao fim, lucrava também com o luto. E talvez exista uma diferença crucial entre a história da Britney Spears e a da Amy Winehouse ou Michael Jackson. Em algum momento, as pessoas finalmente pararam de apenas assistir. O movimento Free Britney pode ter começado pequeno, em alguns fóruns da internet que muita gente até ridicularizava, mas ele cresceu até forçar o público e depois até a própria mídia a olhar a Britney de outra forma. Não como um meme, não como piada, não como um personagem, mas como uma mulher presa dentro de um sistema que controlava sua vida toda. E talvez isso tenha mudado tudo, porque Amy e Michael passaram anos sendo consumidos publicamente até o fim. Britney, pela primeira vez, viu uma mobilização global tentando proteger ela enquanto ela ainda estava viva. E existe algo muito triste nisso. Seja na história da Amy, do Michael ou da Britney, a empatia chega tarde demais, às vezes depois de décadas de muito sofrimento. Mas existe um lado bom, pelo menos, né? Pela primeira vez, essa história não terminou em um funeral. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever nesse canal, deixe a sua curtida e comenta pra mim qual é a sua música preferida de cada um desses artistas, eu quero saber, viu? E não se esqueça de apoiar os youtubers pequenos da sua cidade, meu amor. Apoie o YouTube pequeno da sua cidade, se inscreva aqui nesse canal. E de que cidade eu sou? Da sua cidade, meu amor. Pode se inscrever aí. Tchau!